Quando foi que você finalmente parou de pedir desculpas por existir? Kayla era uma das minhas melhores amigas, mas eu sempre evitava ir à casa dela porque a mãe dela me assustava demais. Sempre que me via, ela tinha alguma crítica pra fazer, sobre minha roupa, minha postura ou minha atitude. E eu já tinha tanto medo dos meus próprios pais que não precisava de mais estresse. Então, quando apareci na porta dela no meio do inverno com o rosto inchado de tanto chorar, não esperava que ela ofegasse e corresse pra me ajudar. Quando disse que a Kayla tinha falado que eu podia ir, ela não fez perguntas. Só se afastou e disse: "Nada de sapatos no carpete. Se você vai ficar aqui, vai seguir minhas regras." O que ela não sabia era que eu faria qualquer coisa que ela pedisse só pra sair da casa dos meus pais, onde meu pai tinha começado a entrar no meu quarto todas as noites e subir em cima de mim, enquanto minha mãe se recusava a acreditar que havia algo errado. Eu nunca tinha contado isso pra ninguém, nem pra Kayla. Ela só achava que a gente tinha brigado. Entrei, e a casa dela cheirava a manteiga e alho. Sentei à mesa da cozinha numa cadeira que não balançava. Meu estômago roncou tão alto que parecia que ia acordar os mortos. E eu falei: "Desculpa, desculpa, desculpa, desculpa." A mãe da Kayla só se sentou do outro lado da mesa e começou a explicar as regras da casa. Disse que eu era obrigada a tomar café da manhã com eles todos os dias, que eu ia dormir numa cama, não no sofá, e que não adiantava discutir. Se eu tivesse algum problema na escola, ela precisava saber. Disse que não era permitido pular o jantar, a não ser que eu estivesse inconsciente ou morta, e que eu tinha que ajudar a cozinhar 3 noites por semana. Noites de filme em família eram obrigatórias, e se eu fizesse cara feia, ela ia colocar um musical só pra me fazer sofrer. E então ela falou: "Presta atenção, porque essa é importante. Não faço ideia do que você está acostumada, mas se você se desculpar por estar com fome na minha casa de novo, vou tacar uma colher na parede e dizer que foi sem querer." Eu ri alto na hora, e foi aí que os olhos dela amoleceram pela primeira vez. Depois, voltou a mexer o molho como se eu nem estivesse ali. Os primeiros dias na casa dela foram estranhos. Tudo parecia uma armadilha, porque eu estava acostumada com regras que não faziam sentido, feitas pra confundir e machucar. Na minha antiga casa, minha mãe gritava pra eu raspar o prato, mas se eu comesse demais, não tinha nada no dia seguinte. Se eu chorasse, era trancada no quarto. Menos pro meu pai, que podia entrar a hora que quisesse pra me dar uma lição. Se eu chegasse tarde, a porta ficava trancada até de manhã e eu tinha que dormir na escada. Mas depois ainda levava bronca por fazer escândalo pros vizinhos. Então eu testei ela. Um dia, pulei o café de propósito. Achei que ela ia surtar, ou pelo menos parar de me olhar como se eu importasse. Mas em vez disso, ela esperou eu sair depois que a Kayla e o irmão foram pra escola, fez uma nova leva de panquecas, sem dizer uma palavra, e sentou lá me olhando comer. Quando tentei pular a noite de jogos da família, ela me levou até o armário cheio de tabuleiros e mandou eu escolher o meu favorito. Mais tarde, naquela mesma noite, não aguentei a tensão. Perguntei se as regras dela eram do tipo que, se a gente quebrasse, era expulsa de casa. Ela pareceu genuinamente confusa com a pergunta. Depois respondeu: "Não, são do tipo que se você seguir, ganha mesada extra." Chorei tanto que nem conseguia falar. Ela não perguntou por quê, e também nunca me perguntou quando eu ia embora. Na terceira semana, eu já estava mexendo o molho do lado dela no fogão, aprendendo a temperar sem medir. Na quarta semana, pedi a receita da lasanha dela, e ela disse que eu ia precisar de uma caixinha de receitas, porque ainda tinha muita coisa pra me ensinar. Eu ainda não conseguia dizer obrigada em voz alta, mas naquela noite fiquei acordada, escrevi um bilhete e coloquei debaixo da porta do quarto dela quando ninguém estava olhando. Escrevi: "Obrigada por me mostrar o que é um pai de verdade." Eu costumava achar que regras existiam só pra controlar as pessoas e lembrar que elas não importam, mas as suas são diferentes. Você fez questão de que eu estivesse aquecida, fez questão de que eu não passasse fome, me deu um lar antes mesmo de eu perceber que precisava de um. Não sei se acredito em finais felizes, mas pela primeira vez na vida, eu não adormeço com medo. Não acordo me perguntando pra onde vou. Agora eu sei como é se sentir segura, e sei exatamente quem me ensinou isso.